Olá! Nesta aula falaremos sobre os instrumentos de coleta e análise de dados. Sabemos que esses instrumentos são informações para elucidar o fenômeno ou o fato que o pesquisador quer desvendar. O instrumental técnico elaborado pelo pesquisador para o registro e medição dos dados deve preencher a requisitos como validez, confiabilidade e precisão. Todo instrumental tem a natureza de estratégia tácita para a ação e a habilidade em pesquisar, isto é, definir qual a melhor maneira, propiciando o desenvolvimento da pesquisa científica. Então, esses instrumentos de coleta e análise de dados fazem com que a gente responda algumas perguntinhas importantes, como as que listamos a seguir. Como as informações serão coletadas? Em que local serão coletadas? Serão gravadas ou apenas registradas por escrito? Quem conduzirá as entrevistas? Qual a duração de tempo? Como serão obtidos os documentos? Então, é muito importante que o pesquisador tenha em mente essas perguntas e que tenha em mente também respostas para essas perguntas. Por isso, a importância dos instrumentos de coleta e análise de dados. Outro ponto importante que a gente tem que pensar enquanto pesquisador é quem serão esses participantes da pesquisa. Devemos caracterizar os objetos pesquisados, entendendo quem são essas pessoas, qual o nível de escolaridade, idade, sexo, posição socioeconômica, posição dentro da organização. Que organizações são essas? Públicas, privadas? Qual a dimensão dessas organizações? Qual a rentabilidade? E os documentos? Qual o tipo? Qual a procedência? Qual a disponibilidade? Localização geográfica desses participantes de pesquisa também é muito importante e verificar se há permissão para identificar os objetos de pesquisa. Então, são várias questões que a gente tem que pensar acerca dos participantes. E mais algumas coisas importantes, como detalhar a quantidade de participantes. Você precisa deixar claro na sua pesquisa quantos sujeitos serão entrevistados, quantos questionários ou formulários serão aplicados, quantas entrevistas serão realizadas, quantas organizações serão estudadas, quantos documentos serão estudados e analisados. Então, é uma série de questões que o pesquisador precisa estar muito atento. Técnicas e instrumentos de coleta de dados. Para que serve, né, essas técnicas, esses instrumentos? É muito importante a gente pensar no controle rigoroso na aplicação desses instrumentos de pesquisa, porque a coleta de dados envolve diversos passos, e passos importantíssimos. Determinação da população a ser estudada, definição da amostra, elaboração do instrumento da coleta, programação da coleta e a própria coleta. Então, essas técnicas, esses instrumentos serão como se fossem guias para o pesquisador. Sem essas técnicas e sem esses instrumentos, a gente não tem dado, a gente não tem o que analisar na pesquisa. Então, por isso, a atenção tem que ser muito segura nesses aspectos, porque eles nos darão material para ser analisado. Então, a nossa pesquisa dependerá muito desses instrumentos. Um dos procedimentos mais utilizados para obter informações é o questionário. Ele apresenta as mesmas questões para todas as pessoas, garante o anonimato e pode conter questões para atender a finalidades específicas de uma pesquisa. Aplicada criteriosamente, essa técnica apresenta elevada confiabilidade. Então, você não deve apresentar perguntas diferentes para participantes diferentes, mas sim as mesmas perguntas para todos os participantes. Os questionários podem ser desenvolvidos para medir atitudes, opiniões, comportamentos, circunstâncias da vida do cidadão e outras questões. Pode incluir questões abertas, fechadas, de múltipla escolha, de resposta numérica ou do tipo sim ou não. Temos também a entrevista, que não é uma simples conversa. Tem sempre um objetivo definido, é uma conversação efetuada face a face, é um método flexível de obtenção de informações qualitativas sobre um projeto. Este método requer um bom planejamento prévio e habilidade do entrevistador para seguir um roteiro de questionário, com possibilidade de introduzir variações que se fizeram necessárias durante sua aplicação. Entre todas as técnicas, a entrevista é a que apresenta maior flexibilidade, porque você não precisa apenas lidar com as perguntas diretas, você pode variar essas perguntas.
À medida em que você vai recebendo uma resposta, você pode pensar numa outra pergunta naquele momento. Então, ela envolve duas etapas básicas, que é a especificação dos dados que se pretende obter e a escolha e a formulação das perguntas. Em geral, a aplicação de uma entrevista requer um tempo maior do que o de respostas a questionários, justamente por ser mais aberta, por ter essa flexibilidade. Pode fornecer uma quantidade de informações muito maior do que o questionário, então, por isso, a maioria dos pesquisadores optam pela entrevista, para que tenha mais dados para serem analisados. E um dos requisitos para a aplicação dessa técnica é que o entrevistador possua as habilidades para conduzir o processo. Então, como eu mencionei, não é uma simples conversa. É importante ter técnica para aplicar esta técnica. Mais alguns pontos importantíssimos com relação à entrevista. As perguntas devem ser objetivas e não vagas, não devem sugerir respostas, devem estar diretamente relacionadas aos objetivos, não devem provocar resistência por parte do entrevistado, as palavras empregadas devem apresentar significação clara e precisa e devem seguir uma ordenação lógica, de tal forma que os pesquisadores não sejam obrigados a grandes esforços mentais. Então é importante a gente ter em mente que boas questões e um entrevistador sem habilidade não fazem uma boa entrevista. Então o pesquisador precisa estar muito bem preparado ao fazer as perguntas de sua entrevista. Um outro instrumento importantíssimo é a Olá, observação. peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Isso é a observação. Observar é aplicar atentamente os sentidos físicos a um objeto para dele adquirir um conhecimento claro e preciso. Então, a observação tem que ser sempre muito atenta, exata e completa. Precisa ser precisa, sucessiva e metódica. O pesquisador é um observador que visa obter determinados tipos de informações sobre resultados, processos, impactos, entre outros. Observações realizadas em fases iniciais de um projeto ou mesmo antes de seu início podem ser de caráter não estruturada, ou seja, realizadas de maneira informal. A observação direta depende mais da habilidade do pesquisador em captar informação através dos cinco sentidos, julgá-las sem interferências e registrá-las com fidelidade do que da capacidade das pessoas de responder a perguntas ou se posicionar diante das afirmações. A observação pode ser não participante e participante. A observação não participante, o pesquisador toma contato com a comunidade, grupo ou realidade estudada, sem integrar-se a ela, então não pode haver envolvimento. O observador não tem esse envolvimento com o objeto de estudo, ele presencia o fato, mas não participa dele, ele somente observa. E o procedimento tem um caráter mais sistemático. Já a observação participante há a real participação do pesquisador com a comunidade ou com o grupo. Então, há o envolvimento. O pesquisador vira um membro desse grupo. Há uma tentativa de se colocar o observador e o observado do mesmo lado, digamos assim. E é difícil para o observador manter a objetividade, até porque ele tem muitas questões que são subjetivas e que vêm à tona neste momento de observação participante. E pode ser natural, o observador é originalmente do grupo, ou artificial. O observador integra-se ao grupo. São instrumentos muitíssimo importantes para as pesquisas. Um outro instrumento importantíssimo é o grupo focal.
que é um grupo de discussão informal e de tamanho reduzido, até 2 pessoas, com o propósito de obter informação qualitativa em profundidade. As pessoas são convidadas para participar da discussão sobre determinado assunto. Normalmente, os participantes possuem alguma característica em comum, como, por exemplo, compartilham das mesmas características demográficas, tais como nível de escolaridade, condição social, ou são todos funcionários do mesmo setor, do serviço público. Então, vai sempre haver uma característica em comum. O pesquisador vai ter que ter esse cuidado de observar essa característica em comum do grupo. E os participantes de um grupo focal são incentivados a conversar entre si, trocando suas experiências, relatando suas necessidades, observações, preferências. E é justamente a partir dessas conversas entre si que vai surgir o dado que será útil para o pesquisador. Com relação à análise de dados, esse é um processo de formação de sentido além dos dados. E essa formação vai sendo consolidada aos poucos, à medida do que o pesquisador analisa do que as pessoas disseram e do que ele, enquanto pesquisador, viu e leu. Conforme Teixeira, essa é a fase do tratamento do material que leva o pesquisador à teorização sobre os dados, produzindo confronto sobre a abordagem teórica anterior e o que a investigação de campo aporta de singular como contribuição. Após a coleta de dados, a fase seguinte da pesquisa é a da análise e interpretação. Estes 2 processos, apesar de conceitualmente distintos, aparecem sempre estreitamente relacionados. A análise tem como seu principal objetivo organizar e sumarizar os dados de forma que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para a investigação. Já a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos. Essa é uma citação de Antônio Carlos Gil, no seu livro Como Elaborar Projetos de Pesquisa. E dentre as várias técnicas de análise de dados da pesquisa qualitativa, Merriam destaca a análise etnográfica, a análise narrativa, a análise fenomenológica, o método comparativo constante, a análise de conteúdo, a indução analítica. Vai do pesquisador decidir qual a maneira mais interessante para ele de analisar aqueles dados. Por isso é importante ler sobre essas técnicas de análise de dados para definir o que é mais adequado para a pesquisa. E abaixo, 10 sugestões úteis para analisar dados enquanto estão sendo coletados, conforme Bogdan e Bicklin. Se force a tomar decisões que enfoquem o estudo. Se force a tomar decisões relativas ao tipo de estudo que você quer gerenciar. Desenvolva perguntas analíticas. Elas vão ajudar você no processo de análise de dados. Planeje sessões de coleta de dados de acordo com o que você encontra em observações prévias. Então, esse momento de observar previamente é muito importante. É muito decisivo, inclusive, para a maneira como a gente analisa os dados depois. Escreva muitos comentários de observador enquanto pesquisa. Escreva memorandos para você mesmo acerca do que está aprendendo. Experimente ideias e temas em tópicos. Comece a explorar a literatura enquanto você estiver no campo. Jogue com metáforas, analogias e conceitos e utilize dispositivos visuais. Os processos de análise e interpretação variam significativamente em função dos diferentes delineamentos da pesquisa, como eu disse anteriormente. Tudo vai depender do que você vai pesquisar e de como você quer analisar. Enquanto os delineamentos experimentais ou quase experimentais, assim como nos levantamentos, constitui tarefa simples identificar e ordenar os passos a serem seguidos, nos estudos de caso não se pode falar no esquema rígido de análise e interpretação. Então, isso vai ser tudo muito relativo. Vale destacar que a coleta e análise de dados são realmente processos contínuos que podem estender-se indefinidamente. Essas são algumas das referências que nós utilizamos durante o nosso curso. Até a próxima! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível.
Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.